completa agora. Meu Deus. Como é que é bom andar completo, né, irmãos? Irmãos, acabou? Acho que acabou, né? Irmãos, hoje eu não prego. Semana nós batemos um papo, eu e o Guilherme. Eu queria chamar o Guilherme aqui. Guilherme vai trazer a mensagem esta noite. Queria que você pusesse suas mãos para cá. Guilherme é esposo da Thalita, né? Você viu que a Thalita estava louvando diferente essa noite. Tinha uma alegria, né, no ar. Põe tuas mãos para cá. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor use o Guilherme. Que o Guilherme seja de fato a boca de Deus essa noite aqui nesse lugar. Papai, nós queremos abençoar teu filho. Obrigado pela instrumentalidade dele. E que tudo que teu filho carrega possa estar ao teu serviço essa noite. Usa ele poderosamente na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Obrigado. Meus irmãos, muito boa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você me acompanhe até o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 11. Muito embora esteja demonstrado ali no telão, e ao que parece é a mesma versão da minha, eu vou ler na minha Bíblia, tá bom? Por questões didáticas. E diz assim a palavra do Senhor: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer com vocês uma viagem a um passado não muito distante da gente, ao ano de 1984, Estados Unidos, cidade de Los Angeles, Olimpíadas de verão, último dia de competição. E no último dia de competição acontece a maratona, 42 quilômetros, 195 metros. E naquele dia, uma suíça chamada Gabriela, após ter perdido o último posto de distribuição de água, ela começa então a se sentir muito mal. E ela, num curto espaço de tempo, ela começa a perder posição, de maneira que, sem que ela percebesse, ela já estava em último lugar. Mesmo ela estando em último lugar, e já cambaleante, andando torta,
os últimos 195 metros de prova já é dentro do estádio, começa na rua e termina dentro do estádio olímpico. E então ela entra no estádio já muito debilitada. E os profissionais de saúde, quando veem aquela situação, eles dizem: vamos ampará-la. Mas a regra da competição diz que se você for tocado por um profissional de saúde, logo você é desclassificado da prova. E ela mesmo, demasiadamente debilitada, ela diz: não, eu vou terminar a prova. E assim ela foi. E mesmo estando em último lugar, toda a atenção do estado se voltou para ela. Todo mundo ficou olhando e ela então conseguiu, debaixo de muito aplauso, terminar aquela prova. Após se recuperar, uma repórter foi até ela e perguntou: por que você, já muito debilitada, em último lugar, resolveu terminar essa prova? Eu resolvi terminar essa prova porque para mim é um desafio. Eu tenho 39 anos de idade. Essa possivelmente é minha última Olimpíada. Então eu tinha que vencer isso. E é justamente o texto que eu li e que você leu nessa noite, é o que ele vai tratar. Sobre o desafio, mas não o desafio de um atleta dentro de uma pista de atletismo, mas sim um desafio que aconteceu no deserto com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de ser levado pelo Espírito ao deserto, Jesus, como você pode ler na sua Bíblia, ele foi antes batizado pelo seu primo João Batista. E após isso, meus irmãos, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre ele, e uma voz do alto céu que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E logo após isso, meus irmãos, Jesus, ele não é levado para um lugar de glória, para um lugar de sossego, para um lugar de refrigério, para um lugar de situação favorável a ele. Após ser batizado pelo seu primo, descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, ouvir o testemunho do Pai que ele era o Filho amado, ele foi levado para um lugar de provação, para um lugar de privação, para um local onde ele, além de falta de comida, também tinha falta de líquido. Um local onde as nossas estruturas, a nossa confiança, a nossa visão, ela é posta em prova. E aí então Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele então é tentado pelo diabo. E aí, você que me acompanha aí na sua Bíblia, eu gostaria que você entendesse, pudesse verificar que o diabo, ele vai fazer pelo menos 3 tentativas registradas na Bíblia, de fazer com que Jesus caia e que faça a sua vontade. Nos versículos de 1 a 4, você vai ver Jesus enfrentando o desafio da necessidade. Dos versículos 5 a 7, Jesus vai enfrentar o desafio da identidade. Dos versículos 8 ao 11, Jesus vai enfrentar o desafio da fidelidade. E é com essa estrutura, meus irmãos, que nós iremos caminhar, e é que, de forma que nós entregaremos o sermão desta noite. E então, quando o diabo ele se aproxima de Jesus, e ele já tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e então a primeira pergunta que o diabo ele faz a Jesus é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E agora ele põe Jesus diante do desafio da necessidade. Olha, tu não é filho de Deus? Como um filho de Deus fica sem pão? Transforma essa pedra em pão. E é o que Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o que ele quer dizer com isso? Jesus, ele responde ao diabo com a própria Bíblia Sagrada. Ele, quando diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele remete a Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo 8, quando ele diz essas palavras, ele está fazendo um link àquilo que Deus falou aos filhos de Israel no deserto, porque eles teriam que ter confiança em Deus e parar de murmurar, porque Deus estava dizendo que os alimentaria, e eles não estavam acreditando nisso. Para eles era muito melhor, muito mais interessante dar meia volta e voltar para o Egito, e então no Egito comer, por incrível que pareça, cebola, pepino e alho. E Deus, ele vai lá e corrige aquelas pessoas: vocês não estão acreditando na minha palavra, vocês não estão acreditando naquilo que eu falei por intermédio do meu servo Moisés. E aí, quando você lê o texto que Jesus ele usou para poder rebater o diabo, você lê o pré-texto, o texto e o pós-texto, você reparará que Deus ele ensina que aquelas pessoas tinham que ter dependência de Deus. As nossas habilidades, ou aquilo que nós conhecemos, se temos uma boa oratória, se temos alguma capacidade que é acima da média da sociedade que nós vivemos, absolutamente nada disso faz com que eu e você confiemos na força de nosso próprio braço e de que Deus é Deus sobre nós e é Ele que controla a nossa vida. Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele faz absolutamente o que Ele quer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas verdadeiramente a palavra que sai da boca de Deus, não é? E então, ele está dizendo para aquelas pessoas: sejam dependentes de mim, me obedeçam, sou eu que darei pão a vocês, sou eu que darei alimento a vocês, sou eu que darei sustento para vocês durante essa peregrinação, sou eu que faço com que a roupa de vocês não envelheçam, sou eu que dou água a vocês, sou eu que faz com que vocês respirem, sou eu que dá o Espírito Santo aos meus servos, sou eu que de manhã guia o meu povo com uma nuvem, além de fazer com que eles não morressem de calor, sou eu que de noite guio também meu povo através de uma coluna de fogo, além de guiar, ainda deixava eles aquecidos. Então era Deus que fazia tudo isso. E muito embora Deus utilizasse de todos esses métodos para poder mostrar para eles que Ele era Deus e que cumpria e velava em fazer cumprir a sua palavra, como diz o profeta Jeremias, eles continuavam reclamando de Deus. Então, quando Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele nos remete a um contexto em que as pessoas estavam sendo incentivadas, estavam sendo colocadas numa condição em que elas tinham que ser dependentes de Deus. O diabo mandou ele transformar, mas ele disse: não, eu estou aqui por um propósito maior, que foi o meu Deus que me mandou para cá. E se ele me mandou para cá, Deus é a única voz pelo qual nós temos que obedecer, e não a voz do diabo. Se ele mandou jejuar, eu vou jejuar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos,
Mas aí, o diabo não é diabo à toa. Tem um motivo pelo qual ele é diabo. Obrigado. Tem um motivo pelo qual ele é o que é. Você acha que ele vai se satisfazer com isso? Ah, legal, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ok, beleza. O ser humano não vive só de comida, mas ele é sustentado por aquilo que Deus ensina a ele. Beleza, tudo bem. Mas aí, o diabo. Aí quando você, hoje nós aprendemos sobre revelação progressiva, né, inclusive. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver Paulo o chamando de príncipe deste século. Vai dizer que o Deus deste século, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Tem feito tudo isso. 1 Pedro vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem tragar, anda em derredor procurando a quem tragar. Em Apocalipse, por exemplo, também, a gente leu também Apocalipse hoje de manhã aqui, eu aprendi. Vai dizer que pela força de Satanás, a segunda besta, não a que emerge do mar, mas a que emerge da terra, tem poder para poder fazer a estátua da primeira besta falar, respirar, ouvir e protagonizar sinais. Tudo isso por intermédio da força de Satanás. E aí ele não desiste, irmão. Ele não vai desistir, por óbvio. E aí ele volta a investir novamente. Só que aí Jesus ele usa Deuteronômios para poder rebater o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Percebendo isso, o que ele faz? Vou usar a Bíblia também. Aí, ele vai usar a Bíblia, e além disso, agora ele vai desafiar a identidade. Ele vai dizer, no versículo de número 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí tem um problema, irmão. Ele cita o Salmo 91, verso 11 e 12. Só que ele cita o verso 11 faltando partes. Ele não cita a parte em que ele fala em todos os teus caminhos. Ele faz com que uma regra geral se transforme numa regra específica. E, por conseguinte, fazendo que Jesus o obedecesse. Ou seja, ele vai me obedecer agora. Ele citou a Bíblia no primeiro desafio, mostrei para ele que eu vou citar a Bíblia também. Só que eu vou citar ali o que me interessa. Vou citar só o que me interessa. Obrigado, pastor, por me ajudar a pregar. Eu ia falar que ele só citou 80% do texto. Então, vou citar só o que me interessa. Em todos os teus caminhos eu guardo para mim. E cito todo o resto. Aí, joguei a Bíblia na sua cara. O que o senhor vai fazer agora? E Jesus, o que ele faz? Responde. Só que há uma diferença na resposta de Jesus. Novamente, Jesus ele vai responder de forma completa e com contexto. Ou seja, o que a gente vai aprender aqui? Que nem toda citação da Bíblia é necessariamente verdadeira. Nem toda explicação supostamente baseada em texto bíblico é necessariamente fiel. Eu posso pegar um texto, corto o texto e vou citar só a parte que me interessa, para poder
embasar alguma crença que possivelmente eu tenha, ou alguma coisa nova que eu quero impor aos outros. E depois que você cita a Bíblia, fica com cara de que está certo. Citou a Bíblia, deve estar certo. Não é verdade, irmão. O diabo citou a Bíblia para Jesus. O diabo mostrou o Salmo 91 para Jesus. E mal o diabo sabia quanto que o Salmo 91 seria idolatrado no nosso tempo. E ele cita, faltando parte do texto. E aí Jesus, ele responde de volta. E como é que ele responde? Dizendo, versículo de número 7. Respondeu-lhe Jesus, também está... Eu gosto de gente esperta assim, eu nem pedi para ler, vocês já estão lendo, muito obrigado. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente, Jesus ele faz uma ligação com algo que está em Deuteronômio de novo. Só que agora Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, onde o texto diz que Deus não deveria ser tentado. Aí quando você chega lá em Deuteronômio capítulo de número 6, 16, você lê a história. Aí essa história mesmo, ela te leva para algo mais antigo ainda. Êxodo 17, 7, que é o quê? Pessoas israelitas novamente fazendo o quê? Duvidando de Deus, dizendo, olha, Deus está mesmo no meio de nós? O texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 16, os versículos anteriores e posteriores, o Senhor, por intermédio do seu servo, estava dizendo para aquele povo, olha, eu livrei vocês com mão forte do Egito. Enquanto vocês estavam lá, eu operei muitos sinais. Antes que vocês fossem mandados embora do Egito, sabe o que eu fiz? Eu fiz com que os próprios egípcios, de muito bom grado, dessem os seus ouros, suas pratas, suas pedras preciosas para vocês. Deuteronômio 12, na altura do versículo 35, vai dizer que Deus move o coração dos egípcios para que os egípcios dessem tudo que eles tinham de mais valioso para os israelitas. Para quê? Para que eles não saíssem de mão vazia daquele local. E quando eles saem, Deus abre o mar, eles passam com o pé enxutos, eles vão para o outro lado, o inimigo não consegue alcançá-los, o inimigo acaba morrendo, parte dele. Eles então vão pela peregrinação pelo deserto, sendo sustentados, e mesmo assim eles diziam, será que Deus está no meio de nós? Será que Deus está no meio de nós? Meus irmãos, Jesus, ele citou a Bíblia no primeiro desafio, ele citou a Bíblia novamente no segundo desafio, no desafio da identidade, se tu és o Filho de Deus. Ele mostra para nós, quando a gente lê a Bíblia, que Deus, ele está conosco. E isso é algo extremamente revelado na Bíblia Sagrada. Jesus, quando já estava ressurreto, os discípulos, os apóstolos, estavam todos trancados, com a exceção de Tomé, e eles então começavam a falar entre eles, ainda com medo. Jesus aparece dentro da casa. No segundo momento, já estavam todos os apóstolos vivos, claro, e agora também com a presença de Tomé, porque Tomé não havia acreditado que Jesus havia estado ali. E então Jesus aparece para Tomé e diz, Tomé, vem aqui. Mostrou as mãos para ele e disse, olhai e vede, um espírito não tem osso
e também não têm carne, como vês que eu tenho. Tomé, mais bem-aventurada coisa bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Talvez você não tenha ouvido nada, talvez você ache até estranho você não sentir supostamente nada, talvez você ache estranho você não ver nada, mas você acredita na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Onde eu vou, Deus está. Onde você vai, Deus está. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, na altura do versículo 19 e 20, dizendo: vocês não são de vocês mesmos, vocês são templo de Deus pelo Espírito. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, porque vocês foram comprados por bom preço. Então eu sei que Deus está conosco, muito mais por questões sensoriais. Eu sei que Deus está conosco, porque a mesma Bíblia que Jesus citou para o diabo para poder rebater, é a mesma Bíblia que diz que eu, Guilherme, que você, meu irmão, minha irmã, que hoje me ouve, neste domingo de evangelização, você é templo de Deus. E o diabo pode dizer o que ele quer. Não, você não é não. Não, a minha Bíblia diz que eu sou. Ela diz que eu sou um pecador miserável, dependente da graça de Deus, e ao mesmo tempo diz que Deus, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, habita em mim. Isso para Paulo é tão caro, porque ele cita isso no capítulo de número 6 e ele cita também no capítulo de número 3 ao mesmo tempo. Meus irmãos, o diabo ele vai e tenta desafiar a identidade de Jesus. Identidade você pode, há várias definições, mas identidade você pode entender como um conjunto de características ou informações que faz com que você consiga saber quem é aquela pessoa. Na nossa identidade, você vai ver o seu número agora, de CPF que está lá, foi trocado, está agora o nosso número de CPF na identidade. Tem lá o local onde você nasceu, tem lá o documento que foi utilizado para a emissão do documento de identidade, geralmente é a certidão de nascimento, fica lá registrado, e tem lá a nossa filiação. E na nossa filiação espiritual, nós não somos necessariamente filho de José, de Maria, de quem quer que seja. Na minha identidade, a minha filiação diz que o Guilherme é filho de Deus. Quantos mais aqui hoje são filhos de Deus e na sua identidade está expresso isso? E se você acha que você não é, esta noite é o dia para você se tornar. E vai ser emitida uma nova identidade para você. Filiação, filho de Deus. Filho de Deus. Veio para o que era seu e seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Cristo nessa noite, você vai se tornar filho de Deus. A sua identidade vai mudar. Você não vai ser mais simplesmente filho de A ou de B. Você vai passar agora a ser filho de Jesus, de Deus, co-irmão com Cristo, co-herdeiro da glória de Deus. Você vai passar agora a ter milhares e milhares de irmãos. Ah, Guilherme, eu sofro porque eu não tenho uma família grande, ou porque eu não tenho muitos irmãos, ou porque tenho uma família disfuncional. Mas se você for recebido por Cristo nessa noite, você ganhará muitos e muitos irmãos. Só aqui na Shalom daí você vai ganhar uns 500 aqui. Assim, ó. Então há uma diferença, meus irmãos, entre
citar e entender. Ele citou para Jesus, mas ele corta o texto. Aí ele corta o texto e impõe ao texto o que ele quer que o texto diga. E aí não é só o diabo que pode fazer isso, evidentemente que não. Eu mesmo posso chegar e fazer isso. Chegar aqui, ler um texto qualquer e eu vou dizer o que o texto tem que dizer. Está errado. Jesus mostrou o que para o diabo? Que é o texto que vai dizer o que o Guilherme tem que dizer. E não eu que vou dizer o que o texto tem que dizer. É ao contrário. A mensagem nasce do texto, ela não nasce no meu coração e imprimir isso, imputar isso ao texto. Nunca, jamais. E Jesus ele responde novamente com contexto dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, e quando essas coisas acontecem, elas tendem a gerar algumas coisas. Primeiro, insegurança espiritual. Segundo, necessidade de a todo momento provar alguma coisa a alguém. Quando você não sabe quem você é, a todo momento você tem que ficar provando alguma coisa para alguém. A todo momento. E terceiro, fé baseada em questões meramente emocionais. Jesus, ele nos propõe, principalmente na parte 2 desta pregação, é que nós possamos se envolver mais e mais com a Bíblia Sagrada. O diabo citou do jeito que queria, e Jesus citou com contexto novamente para rebater o diabo. E aí, ele não satisfeito, tá bom, olha, não peguei o cara na fome, né? Não peguei o sujeito na fome, não peguei o sujeito instigando com que ele demonstrasse poder, né? Para que ele fosse de alguma forma antecipasse o tempo de Deus que tinha para ele. Não consegui pegar. Bom, eu vou tentar pegar, então, enchendo os olhos dele. Não peguei na fome, não peguei no medo, vou encher teus olhos de bens materiais e vou te mostrar. E aí, nós vamos para o terceiro desafio, que é o desafio da fidelidade. E no desafio da fidelidade, o que o diabo faz? Ele pega, então, Jesus e leva ele a um monte muito alto. E o que ele faz? Olha aí, Jesus, está vendo todos esses reinos aí, ó? Está vendo? Vendo todos esses reinos, você está vendo a glória deles. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Esses reinos aí, eles são meus. Eles são meus, ó. Eu, ó, diabo, isso aí é tudo meu. Isso aí é tudo meu. E aí, você gostaria também de ganhar isso aí, esse reino? Você precisa fazer uma coisa muito simples. Você precisa fazer algo assim, muito básico. Nada demais, nada que exija muito do seu esforço, nada que exija muito do seu intelecto. O que você vai precisar fazer, Jesus? É só me adorar. É só se render diante de mim. Só isso. Parece muito barato o preço que Jesus tinha que pagar para ganhar tanta coisa. E é justamente isso, gente. O diabo, ele nos engana, nos dando oportunidades que não são verdadeiras, ou oportunidades que, na verdade, vão fazer com que a nossa fé seja suprimida, com que a nossa crença em Deus, com que a nossa santidade, com que a nossa devoção, ela seja simplesmente apagada. E aí o que Jesus faz? Ele não discute, ele não berra com o diabo, ele
não tenta trocar tapa, até porque não podia, porque o diabo é um ser espiritual, é desprovido de corpo. Ele não tenta fazer absolutamente nada disso. E o que ele faz? Aquilo que ele vem fazendo desde o primeiro desafio. No desafio da necessidade, Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No desafio da identidade, Bíblia novamente. Não tentarás o Senhor teu Deus. No primeiro, está escrito. No segundo, está escrito. No terceiro, você acha que ele ia fazer diferente? Evidentemente que não. No terceiro, ele responde para Satanás dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus, ele novamente remete àquilo que aconteceu em Deuteronômio. Agora, ele vai citar Deuteronômio, capítulo de número 6, também no versículo 13, que é o que? Moisés no deserto e o povo querendo seguir outros deuses. O povo querendo adorar outros deuses. Tudo por quê? Porque eles estavam com falta de sinais, eles não estavam vendo nada. Estamos há muito tempo na peregrinação do deserto e continuamos sem ver absolutamente nada. As outras nações, elas têm um Deus que você pode ver, um Deus tangível, um Deus palpável que você pode tocar. E nós não temos nada. Onde é que está o nosso Deus? Aonde Ele mora? O que é que Ele está fazendo enquanto nós estamos aqui no deserto padecendo? E então eles começam a adorar um outro Deus. E era justamente o que o diabo ele queria. Ele queria a submissão de Jesus. Ele queria a adoração de Jesus. Ele queria a fidelidade de Jesus. Ele queria que Jesus trocasse o seu Pai, o Deus que fez os céus e a terra, pelo próprio diabo. Tudo isso com uma suposta promessa: isso tudo que tem aí é meu e eu darei a todos aqueles que me adorarem. Meu irmão, o diabo é mentiroso. João 8,44, Jesus ele vai dizer assim: o diabo, vosso pai, é mentiroso, e ele mente desde o princípio, porque nele não há verdade. Ele não tem nada, ele não tem reino, ele não tem bairro, ele não tem cidade, ele não tem estado, ele não tem país. A região sudeste não é dele, a região sul não é dele, a região nordeste não é dele, a região norte não é dele, São João de Meriti não é dele, Vila São João não é dele, você não é dele, a tua família não é dele, o teu filho que ainda talvez vá nascer também não será dele, porque você é de Deus e somente ao Senhor deve ser adorado. Submissão só a Deus. Eu lembro, há pouco tempo, né, lá no nosso casamento, e aí na hora que eu fui fazer o voto, até hoje eu tenho esse voto escrito, tá lá, guardado. E todo dia tem que ler, tá? Todo dia tem que ler. Aí para facilitar já fica digitalizado. Para quê? Pega o celular, ó, aqui, já. Essa semana eu já vou mandar imprimir e vou sair espalhando também pela casa, né, para que eu não esqueça, porque a promessa foi minha. Lá em Efésios, capítulo de número 5, na altura do versículo 22, o único relacionamento que Deus ele mostra como sendo representação de Cristo, da igreja com Cristo, é o relacionamento entre o homem e a mulher. Porque ele diz o seguinte, ele usa termos que remetem à comparação e à semelhança, como por exemplo, como, a palavra como. Ele vai dizer que
Maridos, amem vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Então ele está dizendo o quê? Como? Então ele compara a entrega que Jesus teve que fazer àquilo que o homem tem que fazer pela sua, e em contrapartida ela vai ser o quê? Vai, pode falar, eu sei que você quer falar submissa, vai. Não, eu senti aqui do meu lado esquerdo assim uma certa... Não vou falar submissão não. Por que eu estou trazendo isso para você? Não é necessariamente, eu não quero falar de casamento. Longe disso. Eu estou dizendo que o casamento é comparado ao relacionamento que Cristo tem com a igreja, e dentro desse casamento tem que haver obediência e submissão. Um dá a vida e o outro obedece. E é um jogo de mão dupla, dando a vida, obedecendo, dando a vida, obedecendo, dando a vida, obedecendo. Cristo deu a vida por você, e você? E você? Cristo deu a vida para você, deu a vida por você, então você obedece, obedece, obedece e obedece, porque isso faz com que você seja filho de Deus. Meus irmãos, nesse momento eu gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente poder fechar. E eu gostaria que nesse momento nós fixemos o que foi dito num texto que foi lido e pregado nesta noite. Jesus, como eu disse, ele não brigou, não foi lá esbravejar. Tá vendo aí, você é diabo, você não vale nada, tá vendo? Também você é diabo, valeria o quê? Não fez nada disso. Não foi lá fazer qualquer outra coisa. Ele simplesmente, no primeiro desafio, está escrito. No segundo desafio, está escrito. No terceiro desafio, está escrito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o deserto não foi o fim para Jesus, foi o lugar onde ele foi provado. Mas também foi o lugar em que ele permaneceu firme. E isso, meus irmãos, nos ensina algo poderoso. O problema não é o deserto, mas sim como é o nosso comportamento enquanto estamos no deserto. Talvez você esteja vivendo algo parecido com isso. Falta de algo, dúvida, pressão, propostas erradas. E o inimigo pode estar tentando apressar você, confundir a sua mente, ou até fazer você negociar princípios, como ele tentou fazer com que Jesus fizesse. Mas Jesus, meus irmãos, ele nos mostra um caminho. Ele não deixa você entregue à própria sorte sem saber o que fazer. Ele nos mostra um caminho, dizendo que no deserto, enquanto estamos sendo provados, não devemos ceder à necessidade. Não devemos duvidar da nossa identidade, daquilo que nós somos em Deus. Ele não negocia a fidelidade, por pior que seja a situação que ele esteja vivendo. E hoje Deus, ele nos chama uma fé assim. Não estamos no ano da fé? Ele nos chama uma fé assim. Uma fé que permanece, que confia e que não negocia com nada. Uma fé que não depende de cenário, mas uma fé que depende da palavra de Deus. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi apregoada aqui neste dia, Senhor Deus. Abençoe-nos grandemente, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo a tua direção, Senhor.
que cada família aqui representada da Igreja Batista Shalom, o Senhor possa visitar, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, aqueles que precisam de cura física. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura espiritual. Se há entre os nossos familiares, se há entre nós alguém aqui hoje, Senhor Deus, que ainda não conhece o seu Filho Jesus como o único e exclusivo Salvador, que a luz da tua salvação brilhe agora no coração dessa pessoa. Leva-nos, Senhor Deus, em segurança e em paz por todos os locais em que passemos, Senhor Deus. Fortalece o teu povo na palavra, Senhor Deus. Dá-nos o entendimento, Senhor Deus, pelo qual nós tenhamos a certeza que nós somos o teu Filho, para a glória de Deus Pai. Amém. Pastor.